O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estava de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado Padre José Gerson, em recuperação da intervenção cirúrgica, querida comunidade da Paróquia São João Batista de São João da Aliança, queridos doentes e idosos aqui presentes e aqueles que também nos acompanham, amado povo de Deus. Ontem celebrávamos a solenidade da exaltação da Santa Cruz de Nosso Senhor. E no dia de hoje a Igreja nos coloca diante não somente da cruz, mas da Santíssima Virgem Maria, a Senhora das Dores, que acompanhara com toda a delicadeza, desde a encarnação do Verbo, o mistério de Jesus, até o momento derradeiro da sua estada entre nós, ceifada no mistério da cruz. Na cruz, nós tivemos um coração transpassado pela lança cruel do soldado. Mas junto da cruz, assistindo todo aquele horroroso espetáculo, aquele crime com o qual nós não concordamos, mas do qual Deus tirou a nossa salvação, um coração também era trespassado de forma mística, orante e espiritual, pela dor do coração de Cristo, o coração da Santíssima Virgem. Esse ato doloroso sofrido por Nossa Senhora, em estreita unidade com o coração do seu filho trespassado, foi objeto da profecia do velho Simeão no Templo de Jerusalém, quando ele disse que uma espada de dor atravessaria a alma de Nossa Senhora. Quando ela foi ali apresentar o menino Jesus, uma profecia dolorosa, e a Igreja Católica, ela canta as 7 dores de Maria. No Calvário, ver a morte do filho é uma dor para ela. Mas é uma dor também quando descem Jesus da cruz e ela o recebe no colo. Não como aquele menino na gruta fria de Belém, que ela contemplava a sua beleza angelical, tão pequeno, mas que trazia
a grandeza divina ao coração da humanidade. Nossa Senhora contemplou Deus feito homem no nascimento de Jesus e também no fenecimento da cruz. A Santíssima Virgem Maria sabia da divindade de Jesus, seu Filho. Ela sabia que ali estava o homem e Deus, juntos, unidos. Naquele corpo humano estava um corpo celestial divino, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Tudo isso é mistério, mistério grande, que a Igreja nunca deixou de venerar, contemplar e orar. Ao longo da história da Igreja, a cruz de Nosso Senhor, ela foi a motivação para a criação de congregações religiosas que disseminaram e disseminam até hoje a devoção ao poder da cruz. Muitos grupos que tiveram no coração da Virgem Dolorosa a inspiração para contemplar no mundo o mistério de Cristo. E não podemos esquecer de Santa Maria Madalena de Alacoque, na França, no século XVI, XVII, quando das aparições de Nosso Senhor a ela, com aquele coração que parecia uma trempe de brasas, de fogo, esse coração de Cristo que ama a humanidade, mas ao mesmo tempo um coração fendido, um coração sangrado pelo pecado da humanidade. O dia de hoje é um dia de olharmos para esta realidade do sofrimento de Cristo e saber que naquele sofrimento, cada um de nós aqui estava já de forma antecipada presente, por causa dos nossos pecados, das ingratidões que nós cometemos a Deus, contra Deus, toda essa nossa indiferença para com as coisas santas, toda a nossa frieza de alma, toda a nossa arrogância, as maldades, os temperamentos que não se controlam pela oração, pela vida espiritual, que causa pecado, angústia na família, angústia com os irmãos na comunidade. Os nossos pecados estão presentes na dor de Maria na cruz com seu Filho. Hoje viemos aqui para dizer a Cristo, nesta missa, que nós queremos ser homens e mulheres libertos de nós mesmos. Cada um deve olhar para a imagem de Nossa Senhora das Dores, para a imagem de Cristo crucificado, e com humildade de fé, perguntar: mostra-me, Senhor, os meus pecados, mostra-me as desgraças que ainda me acompanham, mostra-me os erros, a minha desobediência aos mandamentos de Deus, aos mandamentos da Igreja. Mostra-me, Senhor, onde ainda estou vestido com o homem velho, com as roupas esmulhambadas pelo pecado. E vamos sair da nossa igreja no dia de hoje com um desejo que é manifesto neste mês da Bíblia, em Efésios 4:24, o desejo grande de sermos revestidos da nova humanidade. Foi preciso a dor de Maria, foi preciso a dor da cruz, para que nós pudéssemos dizer: eu tenho solução. Porque antes disso, a humanidade estava escrava, estava amarrada, manietada a Adão e Eva.
Mas a partir, meus irmãos, do advento da cruz, desse evento de dor, nós fomos libertados. Prossegue no erro, no caminho do inferno, quem quer, pois o caminho do céu está aberto. Cristo abriu o caminho da nossa salvação no mistério da cruz. Nossa Senhora contemplou esse rio de água viva, já prenunciado por Daniel, naquela visão do templo do Antigo Testamento que jorrava água. Esse templo agora é Cristo. E a água que jorra do coração aberto de Jesus, sinal do batismo, e o sangue que jorra, sinal da Eucaristia, vai irrigar o caminho da nossa salvação, que é a igreja. Não existe igreja sem batismo e sem Eucaristia. E a nossa igreja, ela é alcançada por esta água e por este sangue, para ser ela a nossa hospedaria, para ser ela a nossa piscina de bênção, onde nós banhamos como homens velhos no batismo e renascemos como homens, pessoas novas, pela graça batismal. E o nosso batismo, ele vai sendo alimentado com a força da crisma e especialmente com a força da Eucaristia e da confissão. Quão belo, meu prezado irmão e ouvinte, é o caminho da nossa Santa Igreja. A nossa Santa Igreja, deixada por Jesus, ela é essa esteira na qual nós subimos e ela vai nos levando ao mistério da salvação. Essa nossa vida é uma vida curta, é uma vida passageira, é uma vida como uma folha seca soprada pelo vento. Cada vez que nós passamos na frente do cemitério e fazemos o sinal da cruz com esta jaculatória, que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz, nós estamos preparando a nossa vida e o seu final. Aqui na igreja hoje nós temos doentes e idosos. Nós temos pessoas em alta idade, que já vão chegando, cada dia que passa, mais próximos do trono da graça de Deus. Muitas vezes nós olhamos os idosos na comunidade e pensamos, logo eles estarão com Deus. Mas no outro dia morre uma criança, morre um jovem, morre uma pessoa de meia idade. A gente nunca sabe o dia nem a hora. É preciso estarmos sempre preparados. A Santa Igreja nos prepara para a morte cada vez que nós celebramos no altar a Eucaristia. Cada vez que nós reunimos para rezar o terço dos homens, para fazer uma vigília, para unirmos em oração, é sempre uma preparação para um dia estarmos com Deus. Nossa vida passa rápido. Daqui não vamos levar nada, porque tudo passa. Tudo é como a água que atravessa debaixo da ponte. Nós chegamos a esse mundo sem nada, nus, e vamos terminar a nossa vida neste mundo sem nada, nus, porque a riqueza que nós buscamos como cristãos, como católicos, não está nesse mundo. A nossa riqueza é o céu. E o monge Anselmo Grum escreveu um livrinho, O Céu Começa em Você, onde ele fala dessa realidade, que a nossa vida é um permanente preparar para o céu. O céu é muito simples, tão simples
que as pessoas ignorantes, estultas, orgulhosas, não o acolhem. Porque o céu é humilde. Deus é humilde. Deus é tão humilde que quando Jesus chegou a este mundo, as pessoas não o quiseram. Acharam que, não, esse Messias é pobre. Ele não tem exército. Ele não tem espada. Não tem cavalo. Não, esse nós não queremos. Nós queremos um rei como Davi, guerreiro, com grande exército, para marchar contra os nossos adversários e inimigos e destruí-los por completo. A humanidade é assim. O olhar humano sem a graça de Deus, ele é plenamente humano e falso. Porque o orgulho é a falsidade pura. E quando Jesus voltar, e a gente percebe que os sinais já estão sendo apresentados sobre a volta de Cristo. Quando nosso Senhor voltar, não vai ser diferente de quando ele veio como uma criança pobre, nascido nos arredores de Belém. Quando Jesus voltar, vai ser simples. Somente aqueles que têm uma fé profunda, uma fé humilde, vai entender, olha, é Jesus que vem. Muitos vão dizer, não, isso é bobagem. Comamos e bebamos, façamos nossas festas, como antes do dilúvio. Quando Deus salvou Noé e sua família na arca, e todos zombavam de Noé que fazia aquela arca para o dilúvio. Que dia que vai chegar esta água aqui? E quando Noé entra na arca, com toda a sua família, e uma espécie de cada animal, e fecha a comporta, a tampa da arca, e a chuva vem, e vai vindo, 40 dias e 40 noites, as águas vão subindo e as pessoas correm para a arca, mas não conseguiram entrar. Morreram, se perderam, porque não ouviram o que Deus falou. Quando Jesus voltar, eu não tenho tempo, eu estou cuidando da minha roça, estou cuidando da minha empresa, eu estou namorando, eu tenho um namoro marcado hoje. Não, deixa para depois, eu não quero saber disso. Eu vou fazer uma viagem, eu vou para Caldas Novas. Não, eu vou para uma pousada zen, lá em Alto Paraíso. Não, eu estou com uma pescaria marcada lá no Lago Serra da Mesa. Eu não tenho tempo para isso. E quando todos perceberem, Cristo chegou e já está separando aqueles que são de Deus e os que são da carne, os que são do demônio. E São João, tristemente, no Apocalipse, conta para nós uma visão que ele teve de Cristo, a volta de Jesus. E nosso Senhor mostra para ele uma pleiade de pessoas de branco. 144 mil, 12 dúzias de mil. E pergunta, quem são estes? E João fala, Senhor, eu não sei, só tu sabes. Então Deus, Cristo ressuscitado, mostra a João, estes são os que vieram da grande tribulação. Estes não lavaram as suas vestes, não as mancharam no pecado, mas as alvejaram no sangue do Cordeiro. Poucos se salvarão no final dos tempos. A humanidade brinca com as coisas sérias de Deus. A humanidade é carregada de orgulho.
O orgulho está aí. Está presente na nossa cultura, uma cultura orgulhosa. Veja as músicas que são compostas no Brasil nos últimos anos. Serve para nada. Só imundície, só pecado. Veja o carnaval. Imundície é o carnaval. Todo ano zomba de Cristo. Lembra daquela imagem? Jesus sendo arrastado pelo diabo? Lembram que 2 semanas depois chegou a peste chinesa? Hoje eu fiquei triste. Vi que fizeram um cemitério para o pessoal da Covid fora da cidade. Isso é muito triste. Isso é tudo besteira da mídia. Como pode? Se falavam, agora que é só 7 dias que o vírus fica, mas antes que era 14 dias. Depois de 14 dias a pessoa não tinha mais o vírus. A pessoa ficava 1 mês, 2 meses, 3 meses, morriam, não podia sepultar no cemitério normalmente. Tinha que ser sepultado fora da cidade. Tristeza. Isso tudo vai ser desmascarado como já está sendo desmascarado. Essa Covid, ela está revestida de uma grande mentira. E não vai levar muito tempo para a gente ver nu todos aqueles que pregaram a funerária ao vivo pela grande mídia podre que nós temos. Muita coisa vai ser revelada, inclusive sobre a vacina, como já está sendo revelado. Mas aqui no Brasil, como toda a mídia, ela é corrupta, porque ela não mostra a verdade. Eles não mostram o que o pessoal está fazendo nos Estados Unidos, na Europa, em alguns lugares, estudos sérios, mostrando quanta mentira, quanta besteira atrás. Eu não pude, nem fui ao enterro da minha tia, que nos ajudou a criar quando ficamos órfãos, pequenos. Tinha 15 minutos para olhar o caixão daqui na porta da igreja. E arrumou um canto lá em cima, no grande cemitério, só para os Covid. Você não podia nem chegar perto do caixão para jogar uma água benta. Eu disse, eu não vou. Rezei a missa em casa por ela. Esse é o mundo sem fé. Para você entrar no hospital para dar uma unção para uma pessoa, praticamente era impossível. O padre Marcelo daqui mesmo, foi padre aqui, que morreu de Covid, não foi ungido, porque nós não conseguimos entrar. Porque ele estava num hospital onde a turma, o corpo médico, é tudo dessa linha que vocês sabem, autoritária, ditadora, e que usa dessas coisas para controlar o povo. Quanto uso desta coisa para domesticar o povo, para colocar através do medo esta domação da vontade do povo. E nós passamos a concordar. Que tristeza. Esse é o mundo do pecado. Terminou? Eu acho que não. O sistema dominado pelo demônio, o globalismo, o comunismo, o fascismo, ele é genocida. Não vai demorar muito virar outra peste. Lembra da mentira que dizia, só mata quem é doente e quem é idoso. As crianças não são atingidas. Mas aí fecharam tudo, as escolas, 2 anos de escola fechada.
Diziam, basta uma dose da vacina e basta, está tudo imunizado. O meu médico tomou 2 doses e morreu, com Covid. E a esposa também. Não valeu nada. Não, agora é 3, agora é 4, agora é 5. Não, se você não é vacinado, você não pode entrar para ver os seus parentes presos políticos lá na Colmeia, em Brasília. Mas eu posso viajar para qualquer lugar do mundo sem ser vacinado. Mas aqui no Brasil a gente tem isso. Isso é coisa de comunista. Coisa de comunista. Que quer controlar, que quer fazer do povo um povo encabrestado. Essa é a pior doença que uma nação pode ter, a perda da sua liberdade. A perda do direito de contestar as burrices, as esquisitices de um sistema corrupto e perdido. Um sistema abortista, um sistema pró-liberação de drogas, um sistema pró-desencarceramento. Você solta os bandidos e prende os policiais que prendeu os bandidos. Essa é a inversão. Mas todas essas misérias humanas, elas passam. E depois a história vai rir delas. Como hoje, quando a gente lê todas as atrocidades do fascismo, do comunismo, dos sistemas genocidas que ainda atuam como ditadura, a gente ri das besteiras, das bobagens, ri com dor no coração, porque muita gente, 100 milhões de pessoas, já foram mortas por causa desse sistema. Que é um sistema de morte, um sistema que massacra os pobres e diz defender os pobres. Quanto engano! Quanto engano! As pessoas pensar que esse sistema cuida de pobres. Não, cuida dos agentes do sistema. Com boa comida, com excelentes hotéis mais caros do mundo, com aviões cada vez mais sofisticados, porque o que tem não serve. É assim que o mundo vai. Mas tudo isso tem um preço. Ou você contempla ou não a face de Cristo na hora da morte. Quem nós vamos ver na hora que sairmos deste corpo, quando morrermos? 2 faces. Ou você vai contemplar a face de Jesus, que vai dizer, vinde bendito do meu Pai. Vinde, entre na glória. E a gente vai entrar numa luz de eternidade, ouvindo o cantar dos anjos, o perfume do céu, as belezas celestes que vão acolher a alma dos eleitos. Mas aqueles que colocaram a sua atenção ao mundo, ao dinheiro, à corrupção, a dominar as pessoas, a tirar a liberdade das pessoas, aqueles que aderiram ao sistema abortista, ao sistema pelas drogas e por todas essas misérias, estes não verão uma face linda como é a face de Jesus, mas verão uma face dantesca, horrorosa, lúgubre, triste, a face do diabo, que dará uma gargalhada sarcástica e dirá o mesmo que Jesus diz para as almas santas: venha, tu és meu, desce, porque as coisas do diabo é para baixo, não é para cima. Vinde comigo. E a alma descendo ao calabouço do inferno, ela não contempla luz, mas escuridão e figuras diabólicas que dão gargalhadas de deboche, porque as almas são debochadas no inferno. Como se debocha das pessoas aqui, na terra,
com processos esquisitos, com esta mania de asilar as pessoas politicamente, de prender as pessoas sem o devido processo, assim também é o inferno. Os seus agentes fazem isso. As almas são presas numa ira eterna contra Deus. Da realidade celeste não se vê o inferno, mas do inferno se contempla o céu. E aí não tem outra alternativa às almas do que xingar Deus eternamente. E nós que queremos chegar ao céu, nós vamos louvar a Deus eternamente. É a maior experiência do amor e da caridade. Por isso, meus queridos irmãos, nossa vida deve ser sempre uma vida na virtude, na preparação para a eternidade, numa conversão permanente. Muda de vida, muda enquanto é tempo, muda seu temperamento, ajeite o seu temperamento para que ele não prejudique o próximo. Zele dos que sofrem, cuide da sua família, gerem filhos para Deus. Os casais precisam gerar filhos para Deus. Mesmo na pobreza, nós damos conta de criar os filhos. Agora, quem escuta a grande mídia é contra a vida. Querem abortar. Então o pessoal do regime, do sistema ateu que está aí, é um povo que não gosta de criança, eles gostam de aborto. Então, com muitos filhos católicos que nós vamos criando, nós vamos daqui a um tempo mudar a realidade, porque eles não gostam de filhos, eles vão morrer e não vão deixar filhos. Porque quem não tem fé, não quer ter filhos. Uma mãe, um pai que tem fé, quer gerar filhos na fé, filhos para Deus, filhos para a luz, filhos para o céu. Não tenhamos medo da velhice e nem tenhamos medo da doença. Todos nós precisamos nos preparar bem para o final da nossa vida. E preparar bem para sermos idosos, humildes. Idosos que aceitam ser cuidados. Idosos que vê nas mãos que cuida deles as mãos de Deus. Como é triste um idoso, arrogante, bruto, sem educação, que não aceita ser cuidado. Humildade, gente, muita humildade. Nós temos que ter humildade. Chega o momento que as nossas pernas não carregarão o nosso corpo. Chegará o momento que a nossa mente não governará mais a nossa vida. Então é preciso ter um coração de criança na idade avançada. Um coração humilde que dependa dos outros. Quantos idosos maravilhosos nós temos nas nossas comunidades, humildes, que aceita tomar banho, que aceita tomar o remédio, que aceita ser cuidado, que aceita a velhice, que se prepara para a morte e que morrem santamente. Um idoso pode perder a alma no final da vida, por causa da arrogância, fica jogando praga, xingando a filha que cuida, a nora que quer cuidar, ela xinga, ele xinga, não aceita ninguém pôr a mão, não confia em ninguém, toda empregada, toda pessoa que se arruma para cuidar não serve, porque a arrogância está naquele coração ranceroso, coração podre, coração cheio de pecado. No final da vida, na hora de ganhar o reino, prefere a escuridão e a condenação, porque não tem humildade. O demônio, meus irmãos, nos leva ao inferno por causa do nosso orgulho, porque o diabo é o pai do orgulho, e quando nós temos orgulho, nós nos assemelhamos a ele.
O que nos leva ao céu é a humildade, porque a humildade está em Jesus. Sendo Deus, veio ser homem para nos salvar. Pensem nisso. Todos vamos pensar nisso. Eu quero ser uma pessoa que aprenda a cada dia mais ser humilde. Isso que eu estou pregando para vocês eu ainda não vivo. Porque a gente é covarde. Eu ainda não vivo o que eu estou pregando para vocês. O que eu estou falando aqui está servindo para mim. Porque eu preciso ser isso, mas ainda não sou. Você precisa pedir todo dia, Senhor, tem compaixão de mim, porque sou um miserável pecador. Eu ainda não vivo o que eu prego. Eu tenho que humilhar. E aí entra aquela necessidade que às vezes você precisa de uma doença muito dolorosa para quebrantar o orgulho, para quebrantar a arrogância e você se humilhar. Muitas vezes nós precisamos disso. E é isso a ponte que nos leva para o céu. Espero que essas minhas palavras aqui tenham ajudado você a pensar um pouco no final da sua vida. Inclusive o senhor, padre. O padre também tem que preparar para morrer. Freira também tem que preparar para morrer. Tem que preparar para a velhice. Preparar para as doenças. E vocês têm que preparar os seus filhos para a humildade. Todos nós. Nós, às vezes, padres, a gente pensa que nunca vai morrer e chega o tempo. A gente precisa morrer em estágio de santidade. Eu tive a oportunidade de assistir à morte de um bispo, quando eu era candidato a diácono. 2 semanas antes do meu diaconato, o bispo de Porto Nacional, Dom Alano Maria do Nadê, um francês, velhinho na cama, um santo, uma humildade, pedia que a gente rezasse com ele, porque ele queria morrer orando. Os padres que ele ordenara iam lá despedir dele. E ele sempre dava uma pequena frase, uma pequena palavra de orientação para aqueles filhos espirituais. No dia do seu velório, a gente viu os padres de mãos dadas rezando em torno do caixão do pai que morreu, chorando. Um bispo santo. Mas nós temos bispos que não morreram santos. Tem um de uma igreja muito importante no Brasil, que viveu muitos anos na diocese e foi um homem muito ruim. Um bispo que só pensava em administrar as coisas, mas não tinha caridade com as almas, não tinha amor com os que sofrem, não se preocupava com as pessoas. E quando eu visitei aquela igreja, que eu vi lá dezenas de túmulos de bispos, eu vi um túmulo que é afundado. E eu perguntei, por que é afundado? É porque as pessoas passam aí até hoje e sapateiam em cima do túmulo dele. Porque ele era um homem ruim. Que triste. Numa cidade onde vivi, tinha um túmulo que era, no dia de finados, ficava todo molhado, de cuspe. O povo cuspia no túmulo de um homem ruim, que judiou das pessoas, que matava as pessoas, que judiava dos pobres. Era tão ruim esse homem, que eu não sei hoje, passado tantos anos, 50 e tantos anos, mas as pessoas cuspiam no túmulo. Sem contar que alguns iam lá à noite para urinar no túmulo dele. De desprezo por um homem que foi um demônio em vida. Que triste isso. Que o nosso túmulo possa ter muitas velas acesas e muitas rosas no dia de finados
e que todos possam, durante um tempo, que depois ninguém lembra mais quem é aquela pessoa que está ali, receber muitas orações, que nós sejamos finalizados nesta vida, carregados de virtudes, e que Nossa Senhora das Dores, que acolheu em lágrimas as dores de nosso Senhor, acolha também as nossas dores e nos ajude a entender a provação e a doença como caminho para o céu. Amém.